Vamos terminar a matéria. Hoje nós vamos falar de ação civil ex delito. É uma matéria importantíssima, não só para quem vai militar na área do direito penal, mas também quem vai militar na área do direito civil, do direito de responsabilidade civil, do direito administrativo, principalmente em direito administrativo também, né? E a responsabilidade civil, por quê? Aqui nós temos um único fato que poderá dar origem a uma ação penal, ou seja, o Estado aplicando a pretensão punitiva no âmbito criminal, e de outro lado, o direito privado, ou seja, o Estado obrigando a parte que cometeu aquele fato a indenizar a outra parte que foi vítima ou os familiares, né, no caso de homicídio. Tá? Então, nós já falamos de execução, não vou repetir novamente, a última aula foi execução ex delito, ou seja, quando eu falo execução, eu tenho que ter um título líquido, certo e exigível. Né? E hoje, aliás, desde 2008, o artigo 387, parágrafo 4º, obriga o juiz a, na sentença condenatória, fixar os danos mínimos a título de reparação. Certo? Então, mas o que nós vamos estudar hoje? Ação civil ex delito, artigo 64 do Código de Processo Penal. Ou seja, existe uma ação em trâmite, uma ação penal. Eu não preciso aguardar o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas eu posso aguardar? Posso, mas nós sabemos que o processo penal é demorado. Mas eu posso aguardar, porque se a pessoa for condenada e transitar em julgado a sentença penal condenatória, ela é título executivo no cível. Né? Nos termos do artigo 935 do novo Código Civil, novo Código de 2002, né? O Código Civil, você não discutirá mais se o crime existiu e quem foi o autor do crime. Né? Isso está lá no artigo 935 do Código Civil. Tá certo? Aqui nós estamos discutindo uma outra questão. Não tem trânsito julgado no criminal, você tem uma ação penal em trâmite. Ah, mas eu posso ainda assim entrar com uma ação civil de reparação de dano, mesmo não tendo julgado aquele processo criminal? Pode, você não pode entrar com ação, porque você não tem o título, você não tem a sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas você pode entrar com ação de reparação de dano? Sim, porque a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, é o que diz o artigo 935 do Código Civil. Porém, não se discute mais no cível quando acharem decididas na área criminal a materialidade e autoria delitiva. Mas se você não tem isso decidido ainda definitivamente no âmbito criminal, nada impeça não tem nada que impeça que você proponha uma ação civil de reparação de dano, né? Observando as regras do Código de Processo Civil, né? As regras da petição inicial, das condições da ação, porque existe uma relação de independência entre a pretensão punitiva, ou seja, o Estado aplicando a pena no âmbito criminal, o direito civil exigindo e a responsabilização para a reparação do dano, e o direito administrativo também, que independe. O sujeito, se for funcionário público, ele pode sofrer as sanções de caráter administrativa também. Tá? Então, nós temos aí 3 tipos de responsabilidade: a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal e a responsabilidade administrativa, que uma independe da outra. Tá? Mas nós vamos verificar que em alguns casos, então, nós estudamos que o sistema adotado pela legislação brasileira é o sistema da separação. Ou seja, o criminal vai julgar o criminal e o cível vai julgar a reparação de dano. É o sistema da independência. Só que em algumas questões nós vamos verificar que pode existir aí uma questão prejudicial para o julgamento no âmbito civil. Por quê? Imagine vocês a seguinte situação: o sujeito é condenado no cível. Você entrou com ação civil de reparação de dano, o processo penal ainda não havia transitado em julgado,
por isso que você entrou com a ação, porque se você tem o trânsito julgado lá no criminal, você não pode entrar com a ação, porque você é carecedor da ação. Se você tem o título líquido, certo e exigível, como que você vai entrar com a ação? Se a ação você visa a formação de um título. É lógico, se você não tem a liquidez, se o juiz fixou só o dano mínimo, você entende que aquele dano mínimo não satisfaz toda a sua necessidade de reparação, em relação à parte que não tem liquidez, você faz primeiramente o processo de liquidação de sentença para apurar o quanto que você entende devida àquela reparação, certo? Mas se o valor estiver certo, você não discutir, você tem um título líquido certo e exigível. Então você não precisa da ação, você já entra direto com a execução. Aqui nós estamos discutindo quando a ação penal ainda não transitou em julgado. Eu posso propor uma ação civil de reparação? Posso, é isso que nós vamos estudar. Esta ação, como ela vai ter uma questão prejudicial, que eu vou explicar para vocês na sequência, ela visa, na maioria das vezes, você garantir com antecipação de tutela, ou com a hipoteca legal, também está previsto no Código de Processo Penal, você bloquear os bens do autor do crime para garantir futura e eventual indenização. Então o sujeito cometeu um crime, o processo está em andamento. O que adianta lá na frente ele for condenado, a sentença condenatória transitou em julgado, você vai executar, mas o sujeito já vendeu todos os bens? Como que ele vai reparar o dano que ele causou? Porque o artigo 91, inciso 1 do Código Penal diz: efeito principal da condenação, tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. O artigo 92 são os efeitos secundários específicos que o juiz deve manifestar expressamente na sentença. Esse é automático. Um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Ora, se até lá o sujeito já vendeu e dissipou todo o seu patrimônio, como que ele vai reparar? Então, esta ação civil que você pode propor nos termos do artigo 64, ela visa, normalmente, bloquear os bens do autor do crime, para que ele possa garantir, porque bloqueou os bens, o juiz do cível pode até sobrestar o julgamento da ação cível até o julgamento do criminal. Não teria problema nenhum, porque você já garantiu, já está bloqueado os bens do sujeito. Então eu vou garantir eventual indenização lá na frente. Tá? Então ela é mais usada com essa finalidade, mas nada impede que ela continue e vá até o final, mesmo o penal não tenha transitado em julgado ainda. Mas pode ocorrer umas questões interessantes, presta atenção. O sujeito foi condenado no cível. Ele entrou com ação civil, o juiz deu o impulso oficial, chegou a sentença. O juiz julgou procedente a sentença, condenado no cível, o autor do crime, foi expropriado os seus bens, pagou a vítima ou os familiares da vítima, pronto. Aí depois vem o criminal, e o criminal diz o seguinte: olha, o sujeito agiu em legítima defesa. Quem age em legítima defesa age de acordo com o direito, nos termos do artigo 188. Quem age amparado do Código Civil, quem age amparado por uma causa excludente da ilicitude, não comete ato ilícito. Então, se ele não comete ato ilícito, ele não tem o que indenizar. Mas e aí? O juiz já condenou, transitou em julgado. Então, resta aquela pessoa que foi condenada buscar uma ação de repetição de indébito nos termos do artigo 876 do Código Civil, né, que fala da repetição de indébito, né? Mas para você ver, olha, a justiça criminal falou uma coisa, a justiça civil falou outra coisa. Então não seria prudente que isso acontecesse, né? Mas se acontecer, resta aquele que foi condenado no cível e absolvido no criminal por legítima defesa buscar restituir aquele valor que ele despendeu através da repetição de indébito. Agora, se for ao contrário, se o sujeito for absolvido no cível, entrou com ação, o criminal ainda não foi julgado, ele entrou com ação civil de reparação de dano, uma indenizatória, tá? De acordo com aquelas formas que nós já falamos aula passada de reparação. O juiz julgou improcedente,
O juiz julgou improcedente a ação civil de reparação de danos. Aí vem a sentença criminal e transita em julgado. Ora, nesse caso, o civil transitou em julgado, formou a coisa julgada material. Então, o que teria que fazer nesse caso? Nos termos do artigo 966 do novo Código de Processo Civil, buscar através de uma ação rescisória para você reverter essa decisão do civil. Então, tudo que eu estou falando é para demonstrar que não existe essa absoluta independência. O nosso sistema adotou uma independência entre a esfera civil e a criminal, mas uma independência mitigada, né? Há uma mitigação. Por quê? Não seria prudente que o juiz do civil suspenda o andamento da ação civil até o julgamento do criminal? Não seria conveniente para evitar decisões contraditórias? O civil diz uma coisa, o criminal diz outra coisa. Então seria prudente que o juiz suspendesse o andamento do processo. Mas, de acordo com o novo Código de Processo Civil, no artigo 313, quem estiver com o código aí vai acompanhando, o que facilita, né? No artigo 313, inciso 5, letra A do Código de Processo Civil, diz que o juiz poderá suspender o processo até 1 ano. Então, o processo poderá ficar suspenso até 1 ano, aguardando o julgamento do criminal. Mas e venceu esse 1 ano? Aí, nos termos do artigo 315, parágrafo 2º, o juiz é obrigado a impulsionar o processo até a sentença. Então, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, não deu opção para o juiz suspender definitivamente o processo civil até o julgamento definitivo do processo criminal, buscando evitar decisões contraditórias. Mas se a gente fizer uma leitura do quem pode ler aí, vamos localizando aí no Código de Processo Penal, o parágrafo, se não me engano, o parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal. O que ele diz? É interessante para a gente fazer essa interpretação nessa ação ex-delito. Quem pode ler o parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal? Quem localiza aí? Só para a gente solucionar essa questão, onde o artigo 64 diz que o juiz do civil poderá suspender o andamento da ação até o julgamento definitivo da ação penal. É isso que diz o parágrafo? Quem localizou aí? Ninguém está com o código em mãos aí? Bom, mas vamos lá, vamos dar sequência então, porque eu não vou perder tempo ficar lendo o artigo. Entrando aqui, pegando o código para ler artigo. Mas tudo bem. Esse parágrafo do artigo 64, ele diz o seguinte, que o juiz do civil poderá suspender. Bom, mas o juiz do civil, ele poderá nos termos do artigo 313, inciso 5º, letra A, ou seja, a suspensão não pode passar de 1 ano. Passou de 1 ano, nos termos do artigo 315, parágrafo 2º, ele é obrigado a dar sequência no processo. Então, para resolver essa questão, para evitar decisões contraditórias, divergentes, ou seja, a jurisdição é una, só divide-se a competência, mas ambas ações originaram em um único fato. Qual fato? O fato delituoso. Então, nesse caso, para solucionar essa questão, nós devemos, aliás, o juiz do civil deve interpretar o artigo 64, parágrafo único do Código de Processo Penal como deverá e não poderá. Somente assim poderia-se evitar decisões contraditórias que poderia levar no futuro
uma ação de repetição de indébito ou até mesmo uma ação rescisória para poder resolver essa questão. O civil diz uma coisa, o criminal diz outra coisa. Ou o criminal diz uma coisa, o civil diz outra coisa. Então, para evitar tudo isso, basta que o juiz interprete o artigo 64, parágrafo único do Código de Processo Penal como dever e não como faculdade. Essa é a única saída que se tem para poder evitar decisões contraditórias. Então, o juiz do civil deverá suspender o andamento da ação até o julgamento definitivo da ação penal, justamente para evitar decisões contraditórias. Tá certo? Mas por isso que serve a ação também, porque você sabendo notoriamente que um processo criminal dificilmente ele pode terminar antes de 5 anos, né? 4, 5, 6 anos em média, você não vai esperar o juiz do criminal dar uma decisão definitiva nesse sentido, para depois você entrar com as medidas asseguratórias. Então, mais fácil, você já entra com uma ação e aí você, através de uma antecipação de tutela, antes a gente usava uma ação cautelar inominada, que era preparatória de uma ação civil de reparação de dano. Hoje não faz necessário mais isso. Hoje você entra com um processo já, uma ação civil de reparação, em sede de antecipação de tutela, você pede uma liminar, né, elencando fumus boniuris, ou seja, que tenha indícios de autoria e materialidade, ou seja, que aquele sujeito foi denunciado ou tem um inquérito onde tem lá demonstrado indícios de autoria e materialidade delitiva. Com esses argumentos você prova o fumus boniuris, para o juiz conceda a cautelar. E o segundo requisito é o periculum in mora, ou seja, antes do julgamento do criminal, o sujeito pode desfazer de todo o seu patrimônio e aí ele não teria como indenizar, como reparar o dano causado pelo ato criminoso que ele praticou. Tá certo? Então, a maioria das vezes a gente utiliza essa ação ex delito no sentido de garantir eventual reparação de dano. Aí você aguarda, o juiz suspende o processo até o julgamento definitivo da ação penal. E se no julgamento definitivo da ação penal o juiz já fixar o valor do dano mínimo e esse dano mínimo corresponde ao que você entende por devido, esta ação civil sua, ela vai perder o objeto, porque aí você já vai ter um título líquido, certo e exigível. Você não precisa mais continuar com a ação, porque o juiz vai julgar você carecedor de ação, porque agora você já tem o título. Se você já tem o título, basta que você execute o título, já usando aquela garantia, né, na própria execução ex delito. Tá certo? Então, a grande importância da ação ex delito de início, assim, com a inquérito policial, tem indício de autoria e materialidade que o sujeito cometeu um crime, se ele tiver bens, você já entra com ação de reparação de dano, já pedindo o bloqueio de bens para assegurar futura eventual indenização por danos materiais, por danos morais, pensão e assim por diante. Tá certo? Então, por isso a importância dessa ação ex delito contra o autor do crime ou responsável civil, né? Nós verificamos que lá naquele estudo de execução ex delito, a execução só pode ser contra o autor do crime, porque foi contra ele que formou a coisa julgada material. Contra o responsável civil, você nunca poderá promover uma execução ex delito, ainda que tenha transitado em julgado lá no civil a sentença condenatória contra o autor do crime. O responsável civil não poderá responder em sede de execução, somente em sede de ação.
porque o responsável civil não participou da relação jurídica que fez a coisa julgada material, conforme nós explicamos na legitimidade passiva na aula anterior de execução ex delito do artigo 63 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bom, agora nós vamos iniciar um estudo importantíssimo da sentença absolutória. Por que a sentença absolutória? Será que se o sujeito for absolvido no criminal, você pode promover contra ele uma ação civil de reparação de dano? Ah, mas ele foi absolvido no criminal. Mesmo assim, você pode buscar a reparação de dano? Então, nós vamos verificar quando que uma sentença absolutória faz coisa julgada no cível. Não se discute mais no cível. Não se pode buscar no cível uma reparação de dano. O sujeito não tem o dever de indenizar. Olha que importância. Quando ele for absolvido sob determinado fundamento. Determinado fundamento, mesmo ele sendo absolvido, você pode buscar a reparação. Presta atenção. A sentença absolutória foi o seguinte: o juiz deu a seguinte decisão: absolvo, com fundamento no artigo 386, inciso, salvo engano, depois nós vamos conferir, inciso 3º, 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, dizendo que o fato narrado não constitui crime. Bom, mas e aí? Quem cometeu esse fato, que é atípico, tem o dever de indenizar no âmbito civil? Será que ele tem o dever de indenizar? Pode ser. Hoje a indenização você tem que demonstrar o prejuízo. Mesmo ele não cometendo um ilícito penal, pode ser que ele cometeu um ilícito civil. Ah, o sujeito estava... Presta atenção. Eu quero queimar aqui meu terreno aqui do lado, aqui, eu quero pôr fogo no meu terreno do lado, aqui, o mato está muito alto. Eu ponho fogo. Aí, de repente, esse fogo pula na rua lá e pega no carro do meu vizinho. Eu tinha intenção de destruir, inutilizar, deteriorar, artigo 163 do Código Penal, o carro do meu vizinho? Não. Né? Mas eu fui o quê? Faltou cuidado. Eu agi com culpa. Ah, mas não tem dano culposo, então eu não responderia pelo crime do artigo 163, pelo dano, porque não existe dano culposo. O dano eu tenho que ter a intenção dolosa de destruir, inutilizar, deteriorar o objeto material. Nesse caso eu não tinha esse dolo, então eu não responderei pelo crime de dano, mas eu terei que pagar o carro do meu vizinho? É lógico. Então, se no âmbito criminal, se eu fosse processado e o juiz fala, não, mas esse dano aí foi culpa, então o fato é atípico, eu vou absolver ele com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Mas eu terei que pagar o carro do vizinho? O vizinho pode entrar com ação de indenização contra mim, mesmo eu tendo sido absolvido com fundamento no 386, inciso 3º, que o fato narrado não constitui infração penal? É lógico que sim. Não constitui infração penal, mas constitui ilícito civil. Está lá no artigo 186, o artigo 927 do Código Civil, que remete ao artigo 186 a 187 do Código Civil, que fala aquele que por ação ou omissão causar dano a outro está obrigado a reparar esse dano, ainda que seja exclusivamente moral. Está lá no Código Civil. Tá certo? Então, nesse caso, eu posso afirmar que essa absolvição com este fundamento não faz coisa julgada no cível. Ou seja, você tem o dever de indenizar. A parte que sofreu a ação com o seu comportamento pode entrar com ação contra você no âmbito civil. Então, eu quis dar esse exemplo para vocês, para nortear aí o nosso estudo a partir de agora. Só que primeiro eu vou explicar para vocês
quando que uma sentença absolutória faz coisa julgada no cível. O que significa isso? Impede que alguém busque a título de reparação no cível, se você for absolvido no criminal com determinados argumentos. Então, por exemplo, preste atenção. Vou dar um exemplo do funcionário público, e aí vocês vão ter uma visão melhor, tá? Funcionário público foi acusado, indiciado, investigado por peculato. Tem denúncia contra ele por peculato. Que a administração pública fez no âmbito administrativo? Demitiu a bem do serviço público. Ela tinha que aguardar o julgamento criminal? Não, porque a esfera criminal independe da esfera administrativa ou da civil. Ação de improbidade também. O Ministério Público tinha que aguardar o crime? Não, entrou com ação também de improbidade e no administrativo ele foi demitido a bem do serviço público. Tudo bem. Aí vem o criminal e absolve ele dizendo, com fundamento, no artigo 386, inciso 1. O que significa o artigo 386, inciso 1? Está provado que o fato não existiu. Olha que interessante. A decisão do criminal, a absolvição do criminal, ficou provado que o fato, qual que é o fato? Apropriar-se de um bem público ou de um bem particular que o Estado tem a guarda. Artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o crime de peculato, apropriação. Neste exemplo que eu dei, se o criminal absolver aquela pessoa dizendo que o fato peculato não existiu, a pergunta é: esse funcionário público pode sofrer consequências cíveis? Não. Esse funcionário tem que ser reintegrado ao cargo público? Sim, porque o criminal está dizendo que aquele fato que ensejou aquela demissão a bem do serviço público não existiu. Foram verificar, por exemplo, aquele aparelho lá da administração estava em outra repartição e imputaram que aquele funcionário tinha apropriado daquele bem, e isso ficou provado no criminal. Então o juiz absolveu ele com fundamento no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. Isso eu posso afirmar, que essa decisão absolutória faz coisa julgada no cível. Impede que alguém busque a título de reparação contra aquela pessoa. Impede que aquela pessoa sofra as consequências no âmbito administrativo. Mas ele já foi demitido a bem do serviço público. Com aquela absolvição, ele vai ser reintegrado ao serviço público. Ele vai ser reintegrado ao serviço público. Olha que interessante. Agora, vou comentar todos os artigos, do inciso 1 do 386 ao inciso 7º do 386. Inciso 2, 386, inciso 2. Quem puder acompanhar, aí vai acompanhando. O criminal diz: não há prova suficiente que o fato existiu. Então, nesse caso, há uma dúvida se existiu ou não. O juiz do cível pode entender que existiu. Então, o administrativo pode entender que o fato existiu. Então, se alguém for absolvido com fundamento no 386, inciso 2, não faz coisa julgada no cível. Você pode buscar contra aquela pessoa uma reparação. Se ele foi demitido, ele continuará demitido. Ele continuará demitido. Você pode apelar daquela decisão do juiz para o tribunal modificar. Mas se transitar em julgado aquela absolvição com fundamento no 386, inciso 2, e o funcionário público, que era o acusado, já havia sido demitido a bem do serviço público, ele continua demitido a bem do serviço público. Certo? Aí, se ele for absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 3º, nesse caso, da mesma forma, é o exemplo que eu dei do dano. Olha, o juiz está dizendo que aquele fato narrado na denúncia não constitui infração penal. Olha, mas pode constituir um ilícito civil, um ilícito administrativo. Então, se o sujeito foi demitido a bem do serviço público porque caracterizou um ilícito administrativo, e se ele for absolvido com esse fundamento, ele vai continuar demitido. Não impede que o Ministério Público entre com ação contra ele pelo ilícito civil que ele cometeu, que gerou dano também para a administração.
Então ele poderia responder uma ação civil de reparação de dano e poderia responder também todas as consequências no âmbito administrativo, se ele já não sofreu as consequências. Certo? Então nós falamos, faz coisa julgada no cível. Fundamento 386, inciso 1, pois não. Sim, lembra do dano? O exemplo do crime de dano. Eu estou fumando lá do lado do carro do meu amigo. Eu não tenho a intenção de cometer um crime de dano, porque o artigo 163 é só quando eu tenho intenção de pôr fogo lá no carro do meu amigo. Eu estou fumando do lado do carro dele. De repente, o carro dele pega fogo. Aí o delegado instaura inquérito, o promotor oferece denúncia. O juiz tem que me absolver. Por quê? Eu fui o quê? Imprudente, estava fumando ali do lado do carro, pegou fogo. Mas eu cometi crime de dano? Não. Mas eu vou ter que pagar o carro pro meu amigo? Sim. Então aquela absolvição no criminal não faz coisa julgada no cível. Tem um microfone aberto. Acho que é o seu, né, que tá fazendo um barulhão. Mas você entendeu essa questão? Então, no âmbito civil, você está obrigado a reparar o dano. Mas você foi absolvido no criminal. Não importa. Não caracterizou infração penal, mas pode caracterizar um ilícito civil, um ilícito administrativo. Certo? Tranquilo? Então tá bom. Bom, agora vamos analisar o outro tipo de absolvição. Se o juiz te absolve com fundamento no inciso 4º. Estou dando um exemplo do funcionário público para facilitar para vocês a interpretação. Certo? E as consequências quando a gente advoga no criminal para um funcionário público. Porque não existe revisão criminal para mudança de inciso de absolvição. Só existe revisão criminal, ou seja, para modificar a coisa julgada material de sentença penal condenatória e de sentença absolutória imprópria, quando o juiz absolve e aplica medida de segurança. Para mudar inciso de absolvição, não existe revisão criminal. Então, quando você advoga para funcionário público, você tem que tomar o dobro de cuidado pelas consequências administrativas que podem advir. Tá? Então, se o juiz absolve o sujeito com fundamento no inciso 4º do Código de Processo Penal, agora faz coisa julgada no cível. Não se pode mais discutir essas questões no cível. Por quê? A justiça criminal está dizendo, o juiz está absolvendo, está provado que o sujeito não concorreu para o crime ou não foi partícipe do crime. A justiça criminal provou que o sujeito não concorreu para o crime. Você pode buscar uma reparação de dano contra ele? Se a justiça criminal está falando que está provado que ele não participou, ele não concorreu para o crime, é lógico que você não poderá buscar uma reparação de dano. Porque a justiça criminal está falando que ele não participou. Ele pode sofrer consequência administrativa? Também não. Mas se ele já foi demitido, ele vai ser reintegrado ao cargo público. Porque a justiça criminal está dizendo que ele não concorreu para o crime. Isso chama-se o quê? Negativa de autoria. Quando essas questões já foram debatidas no criminal, o juiz entendeu que ficou provado que ele não concorreu para o crime, ele não pode sofrer nenhuma consequência civil e nenhuma consequência administrativa. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a decisão absolutória no civil faz coisa julgada, no criminal, aliás, faz coisa julgada no civil. Então, já falamos duas hipóteses que faz coisa julgada no civil. Quando o juiz absolver com fundamento no 386, inciso 1, está provado que a inexistência material do fato, ou seja, que o fato não existiu, e quando o juiz absolver pela negativa de autoria, quando estiver provado que ele não concorreu para o crime 386, inciso 4º. Falamos duas hipóteses que faz coisa julgada no civil. Já a absolvição com fundamento no inciso 386, inciso 5º, esse não faz coisa julgada no civil. Então, se alguém for absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 5º, não há prova suficiente que ele foi o autor do crime.
Ah, mas o juiz do civil pode encontrar elementos para condená-lo civilmente. Então, nesse caso, não faz coisa julgada no civil. Se ele for absolvido com esse fundamento, não impede que você busque uma ação de reparação de dano contra ele, no civil. Aí, se ele foi demitido já pela administração pública, se for absolvido com fundamento no inciso 5º do 386, ele vai ser reintegrado? Não será reintegrado. Isso vocês vão estudar depois comigo em sentença, tá? Eu estou só antecipando para vocês porque é necessário para saber quando vocês podem entrar com ação civil de reparação de dano de uma sentença absolutória e quando você não pode. Nós já falamos duas hipóteses que você não pode. Quando o juiz absolver com fundamento no 386.1, quando ele absolver com fundamento no 386.4. Ou seja, está provado que o fato não existiu, está provado que o sujeito não concorreu para a infração penal. Certo? Nos demais incisos, inciso 2º, inciso 3º, inciso 5º, não faz coisa julgada no civil. Você pode buscar no civil a reparação. O sujeito pode sofrer sanções administrativas se ele for funcionário público. Certo? Agora eu vou falar mais uma hipótese que faz coisa julgada no civil. Você não pode buscar a reparação de dano. Já exemplifiquei aqui. Se você age amparado por uma causa excludente da ilicitude. Se você age em legítima defesa, em estado de necessidade, as causas do artigo 23, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito, você não comete ato ilícito. Se você não comete ato ilícito, você pode sofrer algumas consequências no âmbito civil? Não. Aí, se você foi demitido a bem do serviço público e você for absolvido por legítima defesa, você vai ser reintegrado? Sim, porque se você agiu em legítima defesa, você agiu de acordo com o direito. Você não comete ato ilícito, você não comete ilícito administrativo, você agiu de acordo com a lei. Então, a primeira parte do artigo 386, inciso 6º, faz coisa julgada no civil. Quem for absolvido e o juiz reconhecer na sentença absolutória que ele agiu amparado por uma das causas excludentes da ilicitude, que são 4, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito, não tem o que indenizar e não pode sofrer nenhuma consequência administrativa se ele for funcionário público. Se ele já sofreu as consequências, ele deve ser reintegrado ao serviço público. Se ele já foi condenado no civil e depois vem o criminal e absolve ele pela legítima defesa, você vai entrar com ação rescisória para modificar aquela coisa julgada lá no civil. Tá certo? Então, causas excludentes da ilicitude. Já a última parte do inciso 6º do artigo 386 não faz coisa julgada. Se o sujeito for reconhecido em seu favor, ele for absolvido por uma causa excludente da culpabilidade, coação moral irresistível, não faz coisa julgada. Você pode buscar contra ele a reparação de dano. Quando o sujeito for isento de pena. Toda vez que ele for isento de pena, mesmo assim você pode buscar contra ele a reparação. Por quê? Não faz coisa julgada no civil. Não faz coisa julgada no civil também, por exemplo, a sentença que reconhece a extinção da punibilidade. Ela reconhece a prescrição, a decadência, não faz coisa julgada no civil. Mesmo o Estado dizendo que perdeu o direito de punir, você pode buscar no civil a reparação de dano contra aquela pessoa. Tá? Qualquer causa extintiva da punibilidade não faz coisa julgada no civil. Não impede também você buscar a reparação. Decisão de arquivamento de inquérito policial. Quando o inquérito policial é arquivado contra alguém, esse arquivamento não impede que você busque no civil a reparação de dano. Não impede que talvez foi arquivado porque não achou elementos para a caracterização de um crime, mas a administração pode achar elementos suficientes lá no Estatuto do Funcionário Público que aquele comportamento é causa de demissão a bem do serviço público.
Então, mesmo o inquérito tendo sido arquivado, o sujeito, se for funcionário público, pode sofrer sanções administrativas. Por quê? Aquela decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada no cível. Certo? E o último fundamento do artigo 386, que é o inciso 7º, também não faz coisa julgada. Essa é a absolvição genérica. Não há provas suficientes para condenar. Então essa é a absolvição mais genérica que tem, que o juiz dá. Quando ele não encontra fundamento em nenhum dos incisos, ele dá essa absolvição genérica, que é o inciso 7º do artigo 386. Então, você falar para o seu cliente, é funcionário público, você fala, olha, eu consegui a sua absolvição, e ele já foi demitido a bem do serviço público. Você fala, ó, consegui te absolver, tá ótimo aqui, não vamos recorrer, não. Aí você não recorre, transita em julgado. Aí ele fala para você, mas e agora? Eu vou retornar ao serviço público, eu fui absolvido? Com este fundamento, não. Ele continua demitido. Porque não há prova suficiente para condenar, mas a administração entendeu que há provas lá do ilícito administrativo. Então, nesse caso, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, não faz coisa julgada no cível. Ou seja, o sujeito pode sofrer consequências administrativas, o sujeito pode sofrer consequências cíveis. Tá? Então, esta mitigação, essa relação de interdependência, ela está no inciso 1 do artigo 386, no inciso 4º do artigo 386 e na primeira parte do inciso 6º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Essas hipóteses, eu estou dizendo que esta absolvição no criminal, com estes 3 fundamentos, faz coisa julgada no cível. Impede que alguém responda a uma ação de indenização. Impede que alguém sofra consequências administrativas. Se já sofreu a consequência administrativa porque é funcionário público, ele vai ser reintegrado ao cargo público. Então, se você está advogando para um funcionário público cujo administrativo já demitiu ele a bem do serviço público, para você, ou seja, para ele, só interessa que você consiga essas 3 absolvições para ele. As outras vai livrá-lo da cadeia, mas ele continua demitido a bem do serviço público. Agora, se você conseguir uma absolvição com fundamento no 3861, está provado que o fato não existiu, reintegração. Está provado que ele não concorreu para o crime, reintegração. Está provado que ele agiu por uma da causa excludente da ilicitude, reintegração. Certo? Existem 2 exceções nas causas excludentes da ilicitude. Eu vou falar isso para vocês rapidamente, só para vocês saberem que existem 2 exceções. Quando, mesmo o sujeito agindo amparado por uma causa excludente da ilicitude, ele pode responder no cível. É no caso de legítima defesa e estado de necessidade agressivo. Por exemplo, para me socorrer alguém, presta atenção, para que eu possa socorrer alguém que está no iminente perigo, eu vou sacrificar um bem de terceiro inocente. Então eu agi amparado por um estado de necessidade de terceiro. Então, para me salvar aquela pessoa, eu destruí o carro da outra pessoa. Terceiro, que não tem nada a ver, não foi ele que causou o perigo, mas eu destruí o carro dele. Então, o que vai acontecer? Esse terceiro pode entrar contra a minha pessoa e eu poderei depois entrar com ação regressiva contra aquela pessoa que causou a situação de perigo. Tá certo? Então, a exceção que você poderia, mesmo o sujeito sendo absolvido por legítima defesa ou por estado de necessidade, no estado de necessidade ou legítima defesa agressivo, quando você sacrifica bem de terceiro inocente. O terceiro pode te promover uma ação contra você, você é obrigado a reparar o dano, mas você tem a ação regressiva contra o verdadeiro causador da situação de perigo ou que causou a necessidade da legítima ação. Isso está no artigo 929 caput
do Código Civil, 930, parágrafo único do Código Civil. São as duas exceções, certo? Vocês anotem aí, 929, caput do novo. A gente fala novo Código Civil porque minha época era outra, né? Novo Código Civil é 2002, né? Então, está no artigo 929, caput, 930, parágrafo único do Código Civil 2002, certo? E o que mais que eu tinha que falar aí nesse aspecto aí para vocês? Bom, então falamos das decisões que faz coisa julgada e que não fazem coisa julgada no cívil. Olha, isso é importante. Imagine o sujeito vem lá com você está advogando, você pleiteia para um funcionário público com absolvição genérica, achando que ele vai ser reintegrado. E aí transita em julgado criminal. Você não pode entrar com revisão criminal para mudar de inciso e o sujeito já está demitido a bem de serviço público. Jamais ele poderia ser reintegrado ao cargo público. Olha que consequência enorme essa sua atuação no âmbito criminal, quando envolve funcionário público cujo administrativo já avançou, ou pode ser depois também, né? Se absolve ele com fundamento no inciso 7º, que é a absolvição genérica. Ele está trabalhando. Aí você fala, eu te absolvi, não precisa recorrer, acabou, tá, ok, beleza. Aí vem a administração, dentro do prazo prescricional, instaura o processo administrativo e demite ele a bem do serviço público. E aí? Você não recorreu criminalmente uma apelação para mudar um inciso? Porque você tem interesse recursal, não tem? Ele foi absolvido de uma absolvição genérica, que é o 386, inciso 7º. Para você só interessava o 386, inciso 1, inciso 4º ou inciso 6º, primeira parte. As outras absolvições não interessavam, porque ele poderia sofrer consequências cíveis e administrativas. E se você não recorreu, transitou em julgado, e aí? Não cabe revisão criminal para mudança de inciso. Não cabe. Só de sentença absolutória imprópria, quando o juiz absolve e aplica medida de segurança ao inimputável ou ao semi-imputável, onde o juiz pode escolher ao semi-imputável aplicar a pena, e a diminuição da pena ela é obrigatória, ou somente aplicar a medida de segurança. Nos termos do artigo, quando o sujeito for semi-imputável, parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, ou for inimputável nos termos do artigo 26 do Código Penal caput. Certo? Tudo bem? Então, vamos só recapitular em relação a também o que nós já falamos sobre isso, da legitimidade. Né? Quem tem legitimidade ativa aqui para promover a ação civil ex delito? O ofendido ou seus representantes legais. Quem são os representantes legais? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essas são as pessoas legitimadas a propor a ação civil ex delito, lá do artigo 64. O Ministério Público, nos termos do artigo 68, ele tem legitimidade? Assunto da aula anterior. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Nos estados onde já foi instituída a Defensoria Pública, o Ministério Público carece de legitimidade. Porque quando o sujeito for pobre e o Estado não tem Defensoria Pública instituída, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 68 está em vigência do Código de Processo Penal e o Ministério Público teria legitimidade para promover a execução e a ação ex delito para a pessoa pobre nos termos do artigo 32, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, quando ele for pobre. Tá? Agora, se mesmo ele sendo pobre, nos estados, por exemplo, estado de São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, todos eles têm defensoria instituída, defensoria pública. Então o Ministério Público já não tem mais legitimidade para promover uma ação ou execução ex delito em favor do ofendido ou seu representante legal. Ele não tem mais legitimidade. Certo? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é isso que prevalece. Legitimidade passiva. Aqui, diferentemente da execução, a legitimidade passiva para responder uma ação ex delito pode ser o ofendido ou seus representantes legais, ou os herdeiros, ou seja, no limite da herança.
Diferentemente da execução. Lembram daquele estudo semana passada? A execução é só contra o autor do crime. Por quê? A relação jurídica que fez o título judicial, que a sentença penal condenatória transitou em julgado, formando um título executivo judicial, os termos do artigo 515, inciso 6º, salvo engano, do novo Código de Processo Civil, foi só contra o autor do crime. Então a execução só pode ser contra o autor do crime, diferentemente da ação ex delito, que pode ser contra o autor do crime ou responsável civil, ou herdeiros. Certo? Então, o sujeito passivo da ação, ofendido, representantes legais, ou responsável civil, ou os herdeiros. Certo? Então, você só pode promover a execução contra quem participou da relação jurídica que fez a coisa julgada material, onde formou o título executivo judicial. Agora, na ação, não. Na ação, você pode executar a pessoa que praticou o crime ou o responsável civil, ou os herdeiros, nos termos que diz aí o próprio artigo 64 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então falamos da legitimidade ativa, legitimidade passiva. Só uma questão interessante para a gente finalizar essa matéria, e muito importante, é em relação ao júri. Por quê? Em 2005, 2005, projeto, salvo engano, 2005, 2008, agora me deu uma dúvida. Acho que foi 2005, a mudança no procedimento do júri. 2005 ou 2008. A mudança, todo o procedimento do júri foi reformulado. Antigamente era muito difícil para o jurado entender, porque os quesitos eram todos separados. Então, para o júri reconhecer uma legítima defesa, ele tinha que votar umas 7 vezes. Agressão foi atual, foi iminente, foi uma agressão injusta, logo após a injusta provocação da vítima, usou os meios moderados. Então, todos aqueles requisitos do artigo 25 do Código Penal eram votados separadamente. Então, o júri tinha muita dificuldade para entender os quesitos. Com a mudança, com a modificação, o legislador resumiu. Então, nós temos os 3 quesitos aí de ordem obrigatória: o da autoria, o da materialidade, e o terceiro quesito é: o júri absolve? Se o júri falar que sim, está absolvido. Se ele falar que não, aí vota as teses da defesa, se tiver sustentado um privilégio, uma desclassificação, depois vota as qualificadoras do crime, se for qualificado e assim estiver na pronúncia, certo? Então, agora, se vocês me perguntaram, mas e se ele for absolvido pelo júri? Vamos imaginar um funcionário público, cometeu um homicídio, foi demitido a bem de serviço público, a família entrou com ação de indenização, aí vem o criminal e o júri absolve ele. O júri absolve ele. Qual que é a tese? O júri absolveu com que fundamento? Não sei. O júri não fundamenta a sua decisão. Ele pode ter absolvido por clemência, piedade, compaixão. Eu não sei qual foi o fundamento, porque o júri não fundamenta a sua decisão. Então, nesse caso, não faria coisa julgada no cível. O sujeito poderia continuar demitido. A vítima, os familiares da vítima poderiam entrar com ação de indenização contra a pessoa e discutir lá no cível. Mas ele não foi absolvido no criminal pelo júri? Foi. Qual foi o fundamento? Não sei, porque o júri não fundamenta. Antes a gente sabia, por quê? O júri votava os quesitos da legítima defesa. Agora você pode até falar assim, não, mas eu sustentei a legítima defesa lá perante o júri. E o júri absolveu, mas ele absolveu por legítima defesa? Quem falou? Quem falou que ele absolveu por legítima defesa? Ele só fala assim, o júri absolve? Sim, pode ser que ele não tenha acatado a legítima defesa e absolveu o réu por clemência, por piedade, por compaixão. Olha que situação complexa.
Então, ainda que quando eu atuo nesses casos, eu peço para consignar que a tese da defesa argumentada foi de legítima defesa, que conste em ata, e os quesitos que conste ali nesse sentido, que foi defendido pela defesa em plenário, a legítima defesa, a desclassificação e assim por diante. Mas mesmo assim, a decisão do júri ela é imotivada. A pergunta é: o júri absolve? Sim ou não? Por maioria. Antes abriam todos os votos, hoje não abre mais. Hoje deu 4 votos, deu maioria, para de abrir. Por quê? Para não identificar como que os jurados votaram. Para não saber qual jurado condenou, qual jurado que absolveu. Então, deu maioria, para de abrir as cédulas lá na sala secreta. Então, olha que dificuldade que nós temos agora. Se o júri absolver, ele absolveu por legítima defesa, como que eu provo isso? Não tem como provar. Então,